Então tá aí, a gente passou a nossa agenda. Quero dizer também que eu visitei a favela da Rosa Mística, né, em Campina Grande, e tive o prazer de visitar a paróquia São Francisco de Assis e conheci o Frei Hernando, a quem eu quero mandar um abraço, e o Frei Zezinho, que eles realizam um trabalho fantástico, a Igreja Católica, né, essa paróquia, junto à favela do Rosa Mística, né, juntamente com as universidades em Campina Grande. Eu acho que essa junção de forças é fundamental para que nós possamos, de fato, trazer melhorias para as nossas faixas de Gaza e os campos de extermínio, que são os territórios de favelas e periferias aqui. Só para encerrar, Andréia, quando você delega a terceiro o poder dele fazer a comida que você vai comer, você não pode reclamar do tempero e do sal ao gosto que essa pessoa vai colocar na comida, porque você delegou essa pessoa a fazer a comida que você vai estar comendo. Chegou a hora das favelas e periferias se organizarem para que nós mesmos possamos fazer a nossa própria comida e botar o nosso tempero do nosso gosto e botar sal a nosso gosto. E quando eu me utilizo dessa ferramenta de oratória através dessa metáfora, eu estou falando o seguinte, Andréia. Chegou a hora das favelas e periferias, que é um segmento importante na sociedade brasileira, de bastante expressão, se organizar para que nós venhamos eleger representantes nossos para ocuparmos as câmaras municipais, as assembleias legislativas, a Câmara Federal e o Senado. Isso é fundamental, porque principalmente é das câmaras municipais que sai o orçamento para a cidade. E nesse bolo do orçamento, a favela e as periferias recebem sempre a menor fatia. Porque nós não temos pessoas para nos representar na hora da discussão do orçamento nas câmaras municipais. Eu descobri que aqui, André, tem um único candidato de esquerda que é uma companheira do PCdoB em Campina Grande. Algo está errado, né? Em Campina Grande tem várias favelas, ocupações e periferias. Como pode ter um só representante de esquerda ocupando a Câmara Municipal? Então, acho que as favelas precisam se organizar para ocupar esses espaços de poder e de decisão, para que nós possamos fazer a disputa do orçamento e aí sim fazer com que as favelas e as periferias se integrem à cidade e passem a ser parte da cidade de fato. Então, Andréia, só para a gente passar e fazer a primeira pergunta para o companheiro Breno, e hoje eu quero dizer a vocês que a nossa troca de ideias aqui vai ser sem filtro, tá? É o papo reto, é papo reto. É papo reto, o papo aqui não faz curva. Vai ser sem filtro. Vai ser sem filtro, tá? Vai ser sem filtro, porque o que a gente vai discutir aqui, companheiro Breno, é qual deve ser a posição tomada pela esquerda brasileira diante desse conflito internacional. Que de um lado você tem a Rússia, do outro lado você tem a Ucrânia, que é um governo nazista e golpista, você tem a OTAN, que é um braço armado do imperialismo, é uma dessas organizações que tem que acabar, porque não serve para nada, a não ser para acobertar os crimes cometidos pelo imperialismo. A OTAN, a ONU, são todas elas subordinadas aos interesses do imperialismo. E você tem, né, a OTAN, a Ucrânia, um governo golpista e nazista, e o imperialismo. Então, só daí já dá fácil de definir qual é o lado que a esquerda brasileira tem que tomar. De qual lado a esquerda brasileira tem que estar. E é isso que nós iremos discutir aqui. É óbvio que nós não somos favoráveis à guerra. A guerra gera um custo enorme para a humanidade, várias vidas se perdem, mas o conflito já está aí estabelecido. E esse conflito foi instigado, foi tensionado pelo imperialismo e pela OTAN. É importante que se fale aqui. É importante que se fale que esse governo ucraniano é um governo golpista. O imperialismo financiou um golpe em 2014 e colocou assentado na cadeira da presidência da Ucrânia um nazista. Um nazista. Porque, companheiro Breno, eu quero saber aonde estão os antinazistas. Porque com o monarca só faltou colocar ele no paredão e fuzilar. Estava cheio de antinazista aqui. Cadê vocês agora? Cadê vocês que não se posicionam de forma clara e concreta e revolucionária diante desse conflito internacional, que tem muitos interesses por detrás? Cadê vocês, neonazistas? Cadê vocês, antinazistas? Cadê vocês? Está aí um governo nazista e golpista. É isso que tem que ser falado aqui. Agora, antes, eu quero, Breno, dedicar a sua participação. Eu quero dedicar esse programa de hoje, companheiro Breno, a quem eu tenho bastante apreço a você, e a companheira André, e a todos os companheiros e companheiras que nos acompanham, ao Lucas Henrique Vicente
de 27 anos de idade, um jovem negro que foi executado pela SS do Estado burguês aqui no Brasil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele foi executado em plena luz do dia, na frente da sua esposa e na frente dos vizinhos, gravando. Os policiais tinham a dimensão que eles estavam sendo gravados. Agora, por que eles executaram o Lucas Henrique Vicente, de 27 anos? Eu faço questão de falar o nome dele aqui, porque os nossos mortos têm nome e têm voz. Ele não vai ser tratado como mais um na estatística do genocídio do povo negro, não. Hoje aqui eu sou a voz do Lucas Vicente, de 27 anos, que foi silenciada por uma bala do Estado burguês, através da sua SS, que é essa instituição maldita que tem que acabar no Brasil, que é a Polícia Militar. Por que os policiais, Breno, mataram esse homem negro em plena luz do dia? É porque eles têm a total ciência da impunidade. E eles sabem que eles estão matando um homem que faz parte do grupo dos matáveis. O negro no Brasil, ele faz parte do grupo dos matáveis. Nós somos os matáveis, nós somos os descartáveis e nós somos os invisíveis. Por quê? Para a morte de um negro gerar comoção e mobilização, a imprensa tem que ficar em cima. E aí aparece, né, essas organizações existentes aqui no Brasil que recebem dinheiro de ONGs ligadas ao imperialismo para fomentar esse câncer que é o identitarismo no Brasil. Aí eles logo aparecem, né? A morte deu visibilidade, apareceu na mídia. Eu quero saber quem vai lutar pelo negro que morre no anonimato a cada 23 minutos nesse país, porra. Então eu quero dedicar o programa de hoje ao Lucas Henrique Vicente, de 27 anos, executado pela Polícia Militar em plena luz do dia. Isso não comove ninguém. Era para esse país estar parado. Mas morreu o matável, morreu o descartável. Vida que segue, pô. Para que a gente vai parar o país? Pela morte de um homem negro que foi executado na frente da sua mulher em plena luz do dia. Não precisa. Então, a gente vem defender aqui com clareza o fim da Polícia Militar, essa máquina de matar preto no Brasil, e a consolidação e a criação dos comitês de autodefesa para barrar o avanço do Holocausto Negro brasileiro, que ninguém também se importa. Ninguém se importa com o Holocausto Negro brasileiro. E agora sim, Breno, eu quero te fazer a primeira pergunta, meu irmão. Primeiro, te agradecer mais uma vez. Eu queria que você abordasse, Breno, já que a nossa conversa vai ser sem filtro, o papel nojento, nefasto e criminoso que a imprensa brasileira golpista e pró-imperialismo vem fazendo na realização da cobertura dos conflitos que vem acontecendo na Ucrânia. É criminoso, é nojento. Eu estava vendo uma matéria na Globo News, companheiro Breno, que a repórter falava o seguinte, esse conflito é o maior conflito pós a Segunda Guerra Mundial. E aí, Breno, paralelamente a isso, o que está acontecendo? Os aliados do imperialismo estão realizando vários bombardeios. Né? Você tem o bombardeio que está acontecendo por parte do Estado sionista ali em Sion, né, na Síria. Você tem uma série de ataques aéreos realizados pelos sauditas no Iêmen, né? E você tem ataques aéreos realizados pelo próprio imperialismo na Somália através de drones. Por que eu estou falando isso? Porque tanto o Estado sionista de Israel, né, e tanto a Arábia Saudita são aliados do imperialismo. E aí a mídia ela quer jogar a opinião pública como a Rússia, querendo colocar a Rússia como a grande vilã nesse conflito que vem acontecendo. Então, Breno, para iniciar a nossa conversa aqui, eu queria que você falasse desse papel criminoso e nojento e asqueroso que a imprensa brasileira, golpista e pró-imperialismo, vem fazendo aqui na realização da cobertura desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Para você. Eu acho que fica claro, não é a imprensa como um todo, mas parte da imprensa brasileira é pró-imperialismo, né? E não passam de lacaios, né, dos interesses do imperialismo aqui no Brasil. E falando especificamente da Rede Globo de televisão, que consolida o seu império no período da ditadura militar, recebendo um financiamento expressivo do imperialismo para ser um braço do imperialismo aqui no Brasil, especificamente aqui falando da Rede Globo. Ô, Breno, e deixar aqui claro o meu posicionamento. Com total clareza revolucionária, me coloco ao lado da Rússia, porque eu tenho posição. Me coloco ao lado do Putin, porque eu tenho posição.
Tá? Tem muita coisa de vários interesses por trás dessa disputa que está acontecendo, né, desses conflitos que vem acontecendo na Ucrânia. Mas eu tenho um lado. Meu lado é o lado da Rússia. Meu lado é o lado do Putin. Meu lado é o lado do socialismo. Sabe? Eu não vou me colocar jamais ao lado do imperialismo. Não vou me colocar jamais. Breno, eu queria que você falasse, eu acho que é importante contextualizar a questão desse conflito entre Rússia e Ucrânia, porque a forma que a imprensa brasileira vem apresentando esse conflito parece que a Rússia acordou um dia e falou, vou invadir a Ucrânia. Essas tensões vêm acontecendo e se aprofundando desde 2014, né, quando o imperialismo financiou o golpe, né, e colocaram na presidência da República esse nazista, um comediante nazista. O governo ucraniano é nazista, por isso que eu estou aqui querendo achar, Breno, cadê os antinazistas, né? Cadê eles? Eles estavam aqui, vamos botar o monarca no paredão, vamos fuzilar. Agora tem um montão quietinho, né, e fazendo um discurso neutro. Eu acho que quem é de esquerda e é revolucionário que tiver o mínimo de vergonha na cara tem que se posicionar diante desse conflito. Então, eu queria que você contextualizasse, Breno, para as pessoas entenderem que as tensões que gerou esse conflito, elas já ocorrem há anos, né? E muito tensionado aí pela OTAN, né? E muito tensionado também pelo imperialismo. Na verdade, a Rússia está se defendendo, na minha concepção. Então, eu queria que você falasse, contextualizasse aí esse período dessas tensões que levou a esse conflito ao ponto da Rússia invadir a Ucrânia, que eu acho que é muito importante, porque senão fica parecendo que a Rússia um dia acordou, o Putin acordou, vamos lá invadir a Ucrânia, pronto, vamos fazer um novo czar aqui, vamos invadir a Ucrânia, vamos tomar tudo. A gente tá vivendo. Olha, foi muito bom, Breno, acho que por isso que eu quis trazê-lo aqui, porque essa pergunta de contextualizar esse conflito é muito importante, porque é a forma que a imprensa, parte da imprensa brasileira, golpista e pró-imperialismo vem realizando a cobertura desse conflito, dá-se a entender para quem está assistindo que um dia a Rússia acordou e falou, vamos invadir a Ucrânia, e não é isso. Acho que você contextualizou bem, com recorte histórico, contemporâneo, acho que isso é importante. Eu só quero me dirigir aos internautas, que eu estou vendo aqui alguns comentários. Quando eu falei que estou do lado do Putin, da Rússia e do socialismo, eu não quis afirmar que o Putin é socialista e nem que a Rússia é socialista. Eu quero dizer que, com uma visão, olhando com uma visão futurística, é com o campo da Rússia que nós teremos possibilidade de consolidar o socialismo no mundo, e não com o campo do imperialismo. Por isso que eu falei, eu me posiciono ao lado da Rússia, ao lado do Putin e do socialismo, vendo dentro desse contexto futurístico. Outra coisa também, acho que um companheiro colocou aí no superchat, ou em um dos comentários, que essa é uma luta, né, e é uma guerra no campo da geopolítica, e não no campo ideológico. Concordo com ele. Então, nós, como revolucionários e socialistas, temos que fazer de tudo para conter o avanço do imperialismo dentro dessa guerra geopolítica. De tudo. De tudo. Então, hoje, Breno, olhando para esse campo geopolítico e olhando pelo campo do avanço do imperialismo, aí eu concordo contigo. É muito fácil se posicionar. E eu vou me posicionar sempre ao lado dos países anti-imperialistas, mesmo sabendo das contradições internas existentes dentro desses países. Até porque, Breno, muitas das vezes o imperialismo se utiliza da pauta dos direitos humanos, né, respaldado pelo identitarismo, para confundir a população e continuar com o seu expansionismo. Então, assim, eu vou me posicionar sempre ao lado dos países anti-imperialistas, mesmo sabendo, né, das suas contradições internas. E eu acho que o que nós precisamos, nós que somos o terceiro mundo, é de uma revolução bolivariana. Nós precisamos unificar a América Latina dentro de uma revolução internacionalista, e aí nós vamos contar com o quê? Com o apoio desses países anti-imperialistas. Você tem a Rússia, você tem a Síria, você tem uma série de outros países, a China, você tem a Venezuela, né, que já é aqui na América Latina, você tem a Coreia do Norte. Então, eu acho que esse deve ser o posicionamento de um revolucionário socialista e da esquerda brasileira, porque o que eu fico indignado são com as contradições do posicionamento. Com o monarca, era colocar no paredão e fuzilar os antinazistas. Agora que a luta está bem clara, você tem a Rússia de um lado, né, você tem um país nazista, né, governado por um nazista, né, que é a Ucrânia, financiado pelo imperialismo e pelo braço armado do imperialismo, que é a OTAN, que tem que acabar juntamente com a ONU, que não serve para nada a não ser para cobertar os crimes e facilitar o avanço da expansão do imperialismo no mundo. Então, espero que o programa tenha sido esclarecedor para quem nos assistiu. Quero trazer o Breno aqui mais uma vez, Breno,
porque eu ia te fazer uma outra pergunta, que é uma das táticas utilizadas pelo imperialismo nesse confronto internacional, que são as sanções econômicas, né? Ele já falou que se a Rússia continuar expandindo o seu exército sobre o território ucraniano, eles vão exercer uma série de sanções econômicas com o apoio da União Europeia, que isso é muito menos custoso do que uma guerra bélica com a Rússia. A Rússia não é o Iraque, a Rússia não é o Afeganistão, o imperialismo também sabe disso. Então é muito mais fácil para asfixiar, né, o avanço, né, das tropas russas sobre o solo ucraniano, você impor sanções econômicas. E aí eu quero te trazer aqui outra vez para a gente dissecar mais esse assunto, dessa tática e dessa técnica utilizada pelo imperialismo nesses conflitos internacionais. Não é fácil, não. Olha, Breno, queria agradecer a André, queria agradecer os internautas, o chat aqui está bombando, acho que essa discussão é importante. Acho que o Breno dissecou bem esse assunto, contextualizou, né, essa questão da geopolítica, a questão ideológica, acho que foi importante para os internautas. Compartilhe essa live. E agora falando da situação no campo nacional. Está faltando pouco, pessoal. Eu sei que vai ser difícil. Olha, esses comitês de luta que estão sendo criados para a eleição do Lula têm que tornar-se permanentes. Porque 2022 não é 2012, é outra conjuntura, vai entrar essa questão geopolítica, uma série de outras coisas, crise internacional, e do lado de lá você tem a imprensa, você tem a burguesia, a classe dominante, o imperialismo, o mercado financeiro, contra esse aqui e contra a classe operária e a classe trabalhadora. Então eu espero que os comitês de luta tornem-se comitês permanentes, porque Lula, para governar esse país, vai precisar de base social e de povo na rua. Toda vez que a extrema-direita for para a rua para derrubar o nosso governo, a gente tem que ir no mesmo dia. Não é no outro dia, não. É no mesmo dia. A gente tem que mostrar para o imperialismo, para o mercado financeiro, para a burguesia, para a classe dominante, que eles não irão dar um golpe dentro do golpe continuado com a mesma facilidade que derrubaram o governo da Dilma e prenderam o Lula. Vai ter luta! Vai ter povo na rua para defender a soberania nacional e o governo dos trabalhadores, liderado por esse que é a maior liderança viva na história da humanidade na atualidade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos para a rua, vamos para a luta. Tem muita luta para fazer e eu estou, assim como o Lula, cheio de tesão para fazer essa luta.